TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo aí uma palavra de Deus ao seu coração. Essa semana eu quero estar compartilhando com vocês sobre frustração. Eu deparo com algumas pessoas, frustradas com seus sonhos, com seus objetivos e até mesmo com Deus. Muitas pessoas estão frustradas com Deus porque Deus não realizou aquilo que ela gostaria que realizasse na sua vida. Deus não fez o milagre que ela esperava receber do Senhor. Ou você sabia que a frustração também ela tem o seu lado positivo? Nós vamos estar compartilhando com você hoje sobre frustração. Porque talvez você que está nos assistindo nesse momento, você se sente assim frustrado, você se sente perdido e você acredita até mesmo que não tem mais objetivo na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus ele tem projetos, Deus ele tem projetos para realizar na sua vida. Deus tem sonhos, Ele sonha com o teu futuro, Ele sonha com os seus objetivos também. Mas nós precisamos entender como é que funciona isso espiritualmente e entendermos um pouquinho sobre a mente de Deus, O que o Senhor ele tem para nos ensinar no dia de hoje. Mas eu quero, desde já, agradecer a sua audiência, você que tem nos assistido aqui através da TVC, você que tem nos assistido através das redes sociais, através do YouTube, e você que tem compartilhado essa palavra que é a palavra de Deus e ela precisa ser compartilhada com o maior número de pessoas. Você que tem nos assistido não somente aqui no Brasil, mas também no exterior, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus possa continuar falando ao seu coração e quero deixar para você um grande abraço e que o Senhor ele possa continuar manifestando a graça, a glória dele sobre a sua vida. Eu gostaria que você já pegasse aí a sua Bíblia, você que tem nos acompanhado, eu sempre oriento a você ter sua Bíblia, um marca-texto, um caderno de anotação. Por quê? Porque isso, eu acredito, acontece comigo, acontece com todas as pessoas. Às vezes nós começamos uma leitura e sempre uma parte daquela leitura nos chama atenção. Pode ser uma frase, uma palavra, e é importante você destacar e você se aprofundar naquilo que Deus está falando com você no dia de hoje. Porque cada um de nós chegamos diante do Senhor com uma necessidade. Nós precisamos de um milagre, precisamos de um sobrenatural. Então, pega esse material, pega a sua Bíblia, se possível for, e vamos estar aqui estudando a palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos estar compartilhando aqui uma porção da palavra do Senhor. Venha comigo, vamos lá. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Interessante que Jesus ele reúne com seus discípulos, um momento antes da sua crucificação, e ele dá algumas orientações. Mas é interessante que você vai ver que Jesus ele traz aos discípulos uma frustração. Por quê? Porque todos nós, como eu falei aqui, nós chegamos diante do Senhor com uma expectativa. Todos nós buscamos do Senhor algo, um milagre, uma transformação, uma mudança de vida, um milagre não somente na nossa vida, mas na vida talvez de alguém, um familiar, um parente próximo. Então a gente sempre cria uma expectativa e nós criamos dentro dessa expectativa, acreditamos que Deus vai fazer da forma que nós queremos ou que nós pensamos, mas nem sempre é dessa forma. Não que Deus não supra, não que Deus não faça milagres, não isso. É que Deus, muitas vezes, ele trabalha com ferramentas que nós ficamos surpresos com as ferramentas que ele trabalha, ou até mesmo não entendemos a forma que ele trabalha. Mas Deus é Deus, e ele conhece cada um de nós e conhece as necessidades de cada um de nós. Então Jesus ele começa aqui iniciando, dando uma orientação
para que os discípulos não viessem a tropeçar. Então, guarda isso no seu coração. O Senhor hoje ele está te trazendo uma orientação para que você não venha tropeçar. E esse tropeçar, ele pode te levar a cair. E muitas pessoas, queridos, eles levam tombos, né? A vida nos dá alguns tombos e algumas pessoas não conseguem se levantar. Mas o Senhor, ele quer te orientar que mesmo que, se acaso você vier a tropeçar, mesmo que acaso você vier a passar por uma dificuldade na sua vida, o Senhor é aquele que está sempre com as suas mãos estendidas para que Ele possa te reerguer novamente e te colocar de pé. Versículo 2. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. Jesus, interessante que ele traz uma mensagem que talvez os discípulos não estavam preparados para ouvir ou não queriam ouvir. Por quê? Porque os discípulos eles tinham a expectativa que Jesus seria aquele que mudaria a condição econômica, a condição do país, a condição de Israel. E o que os discípulos esperavam é que Jesus viesse ser o rei, ser aquele governador que pudesse libertar Israel da opressão que eles estavam passando. E é uma expectativa. Agora, Jesus olha para eles e fala assim, vocês vão ser expulsos do ambiente de adoração. Vocês serão perseguidos e até mortos. Queridos, essa não era a mensagem que eles queriam ouvir. Essa, com certeza, não era o que eles desejariam ouvir. Mas uma coisa nós podemos afirmar, que, queridos, a morte, ela chega para cada um de nós. Cada um de nós, né, eu brinco com algumas pessoas falando que temos uma senha. E na hora que essa senha ela é chamada, não tem como você escapar desse momento. Alguns, eles partem numa idade mais avançada, outros mais novos, mas a única certeza que nós temos quando nascemos é que um dia nós morreremos. Então Jesus ele não estava falando de algo que seria naquele momento, ou algo que iria acontecer logo depois da partida dele, ele estava falando de algo que realmente poderia vir a acontecer, e claro, aconteceria de uma forma ou de outra. Mas eu acredito que naquele momento não era aquilo que os discípulos queriam ouvir. E eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo, queridos, nem sempre nós ouvimos o que queremos da parte do Senhor. Porque uma coisa que eu aprendi é que o sim e o não andam juntos. E claro que nós queremos sempre o sim. Nós muitas vezes somos como crianças mimadas. Nós queremos que Deus ele faça a nossa vontade. Mas Deus, queridos, ele não é aquele gênio da lâmpada mágica. O gênio lá do Aladim. Não, Deus não é um gênio do Aladim que você simplesmente esfrega uma lâmpada e pede 3 desejos e ele está ali para suprir o seu desejo. Não. Deus ele é soberano. Somos nós que dependemos dele, não é ele que depende de nós. Então ele faz da forma que ele quer, da forma que ele acha que é o melhor para cada um de nós. E nós precisamos entender isso, nós precisamos nos submeter ao senhorio de Deus. Agora uma coisa eu posso afirmar para você. Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Então, naquele momento, ele frustra, talvez, os pensamentos e desejos dos seus discípulos. No versículo 3 diz assim, farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Então, nós vemos, queridos, que muitas vezes nós somos atacados, nós somos perseguidos, porque são pessoas que não conhecem a Cristo. São pessoas que não conhecem a Deus. Porque se as pessoas tivessem pelo menos um pouquinho de temor ao Senhor, eles não teriam algumas atitudes que têm. Porque se nós somos filhos de Deus, queridos, eu acredito que nós não maltratamos os da nossa família. Então ele fala aqui que são pessoas, né, que iriam persegui-los, mas são pessoas que não conhecem nem o Pai e nem a Cristo. Versículo 4 diz, estou lhes dizendo isto para que,
quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. O Senhor, Ele nunca nos pega distraído, né? Porque Ele sempre fala, queridos, Ele sempre nos orienta, Ele sempre nos mostra, né, as consequências da vida. Porém, muitas vezes, nós que somos negligentes naquilo que Deus tem falado conosco. Quantas orientações nós temos através da sua palavra, através da leitura da palavra, através do pastor, através da sua mãe, do seu pai. Não faça, não tome essa decisão, cuidado. E às vezes nós simplesmente tampamos os nossos ouvidos e fazemos aquilo que nós queremos fazer. Eu entendo que a nossa vida ela é pautada por decisões. Eu não sei quais são as decisões que você tem tomado, mas muitas vezes nós tomamos decisões de morte. Decisões que nos levam ao prejuízo, ao fracasso, à derrota. Mas o Senhor sempre nos avisa antes. Sempre, sempre, sempre. É interessante que ao longo, né, do meu ministério, ao longo das experiências que eu tenho com o Senhor, uma coisa que eu observei é que o Espírito Santo ele fala todo o tempo, mas às vezes nós não somos proativos naquilo que o Espírito Santo fala. E simplesmente você deixa de lado, né? Você simplesmente esquece, porque é assim que acontece. A Bíblia fala, né? Tem uma passagem que fala sobre sementes que caem no chão e o pássaro vem e come. Interessante que isso acontece. Quantas vezes o Espírito Santo falava algo comigo e eu não era proativo, não tomava uma decisão, não fazia aquilo que veio na minha mente e simplesmente eu esquecia. E aí, mais à frente, algo dava errado, eu tomava uma direção que eu não deveria tomar, e aí vinha na minha mente, mas o Espírito Santo falou com você há um tempo atrás. Você que não foi proativo. Você já teve aquela experiência, né, de você ver assim um copo, né, na beira da mesa e vinha aquilo no teu coração assim, poxa, tira aquele copo, né, que está ali na beira daquela mesa, na beirada, que alguém pode esbarrar e cair. E aí você simplesmente você não dá vazão àquilo que vem na sua mente, você não é proativo, você não toma uma decisão. E aí o que acontece? Alguém passa, esbarra, o copo cai no chão e quebra. Já aconteceu isso várias vezes comigo. E às vezes Deus nos leva a ter algumas experiências comuns do dia a dia. Um leite que está na beira da pia, uma panela que talvez está sem tampa e vem aquele pensamento, coloca uma tampa que senão pode cair um mosquito. E você simplesmente não coloca. E quando você vai lá pegar aquilo que estava dentro da panela, vai ver que tem um mosquito dentro e estraga todo o alimento e você tem que jogar fora. Então o Senhor, Ele todo o tempo, Ele nos faz, né, às vezes com coisas comuns do dia a dia, Ele nos faz ter essa experiência de ouvir a sua voz. Por quê? Porque o Senhor, Ele não quer somente se revelar em coisas pequenas, mas em coisas grandes também. Ele quer ser um participante da sua vida, Ele quer ser pai, um orientador. Não uma pessoa que venha te subjugar, não é isso que Deus quer. Ele quer ser um pai, um orientador, um amigo. Aquele que pode te prevenir, aquele que pode te dar uma direção para que você não venha tropeçar ou não venha se machucar. Então, o Senhor, Ele sempre nos avisa antes. Ele sempre nos diz antes, para que nós não venhamos se machucar, para que nós não venhamos nos ferir. Mas interessante, voltando aqui ao texto, nós vemos aqui no versículo 5, que diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Jesus, quando Ele fala que eles iriam ser perseguidos, que eles iam ser expulsos da sinagoga, da igreja, que eles iriam morrer, e na mão daqueles que achavam que estavam fazendo o que é certo, né? Porque muitas vezes nós deparamos com pessoas que acham que estão fazendo o que é certo e, na verdade, estão matando, estão ferindo, estão machucando. Eles, naquele momento, eu acredito que eles ficaram paralisados, eles ficaram desmotivados, eles ficaram tristes, porque no versículo 6 diz isso. Fala assim, versículo 6, porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu-se de tristeza.
Então nós vemos que eles foram frustrados naquele momento, as expectativas foram frustradas. Mas eu iniciei falando aqui que quando nós somos frustrados, o Senhor ele nos dá a chance de termos uma reflexão, de nós pensarmos se aquilo que nós queremos é bom, se aquilo que nós queremos realmente ia nos produzir, talvez aquilo que nós esperávamos. Ou seja, nós começamos a refletir, ou deveríamos começar a refletir, porque às vezes não é o que acontece, né? Quando nós somos frustrados, algumas pessoas ficam como crianças mimadas, fazendo pirraças, brigando, xingando, até mesmo alguns falando até palavrão, porque foi frustrado, porque não soube ouvir o não. E muitas vezes o não é necessário nós ouvirmos, porque o não nos faz crescer. O não é criar limites. Queridos, nós precisamos ter limites. Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos fazer. Tem pessoas que falam assim, não, eu não quero ser cristão porque eu quero ser livre. Mas não é o que a palavra de Deus ensina, não é o que a palavra de Deus diz. Porque liberdade é nós termos o direito de escolha. É nós depararmos, né, com uma situação e termos direito de escolha de fazer ou não. Mas, primeiro, para que você possa ter o direito de escolha, você tem que conhecer. Então, hoje, para você ser livre, você tem que conhecer a Cristo. Você precisa conhecer um outro caminho, uma outra direção. Que a Bíblia fala que é mais estreito. Mas a Bíblia fala também que o caminho mais largo, ele te leva à perdição. Então, o que você quer para a sua vida? Qual direção que você quer tomar? Você quer tomar um caminho mais estreito, mas Deus ele vai te proteger, ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, mas vai exigir de você uma obediência. Ele vai exigir de você, talvez, um sacrifício, porque para alguns abrir mão de algumas coisas é sacrifício. Mas o Senhor ele vai estar sempre te abençoando e te protegendo, cuidando de você. E essa é a proposta do Senhor. Então a frustração, queridos, ela nos ensina a lidar com limites, saber que há limites, saber que nem sempre os nossos desejos estão corretos, mas nós passamos a ser mais resilientes, nós começamos a buscar mais a presença do Senhor quando nós recebemos o não, porque muitas vezes nós não entendemos. E se eu fosse falar para você quantas frustrações eu já tive na minha vida, e teve frustrações que me fez chorar, me fez amargar. Sabe aquela frustração de te deixar até com a língua amarga, de você chorar, de doer no peito? Eu já passei por isso. E naquele momento, talvez eu não entendi, naquele momento eu até questionei a Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada para eu passar por aquilo que eu estou passando. Mas hoje eu entendo que, na verdade, algumas vezes Deus ele quis me levar em outra direção. Ele quis me amadurecer, ele quis ver aquilo que eu não conseguia ver. Porque às vezes nós olhamos com um olhar apaixonado e a paixão nos cega. E Deus ele quer nos ver com olhos racionais. Ele quer que a gente veja aquela situação talvez de uma forma espiritual, porque talvez você só está vendo de uma forma carnal, uma forma humana. Mas o Senhor, Ele quer nos levar a amadurecer. Mas a maior lição que eu aprendo nesse texto não é sobre somente a frustração, mas Jesus lá no versículo, abra comigo aí, acompanhe, versículo 33, ele fala para os discípulos algo muito especial. Ele fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele ensina uma grande lição, queridos, que no mundo nós teremos aflições. Nós ouviremos de morte e nós morreremos. Podemos ser perseguidos, nós passamos por lutas
e não são poucas. E não é porque você é cristão que as lutas vão cessar na sua vida, não. Porque no mundo nós teremos aflições. Ele afirma isso, que no mundo nós teremos situações que nos levarão a chorar, seremos frustrados, seremos perseguidos, seremos machucados, porque o mundo é assim. O mundo, desde que é mundo, né, que o homem pecou e o pecado entrou no mundo, queridos, o mundo ele está sempre vivendo esses momentos de dor, de tristeza, de angústia. Mas Jesus ele nos dá aqui uma direção, um segredo. E esse segredo eu gostaria que você pudesse refletir sobre ele, porque é um segredo que eu tenho vivido na minha vida. Eu aprendi, eu tenho aplicado na minha vida. É viver a paz de Cristo. Ele fala aqui que nós em Cristo, Jesus ele nos dá a paz. É uma paz que o mundo ele não consegue nos dar. É uma paz, queridos, que até mesmo em meio às guerras, às lutas, nós conseguimos ter serenidade. E por que essa paz é tão importante assim? Por quê, queridos? Porque eu observo que quando o ser humano ele não consegue ter essa paz e ele é frustrado, ele passa por uma luta, ele passa por uma guerra, ele passa por uma situação difícil, ele fica desesperado. Muitas pessoas até se suicidam. Mas por quê? Porque ele não tem paz. Mas a paz, ela nos faz vencer a guerra. A paz, ela nos faz, em meio às lutas e adversidades, pensar e ter uma orientação espiritual. Sabe aquela situação onde que tudo está desmoronando ao seu redor e você está simplesmente refletindo, olhando, observando, pensando, orando e buscando do Senhor uma solução? É isso, é essa paz que o Senhor ele quer nos oferecer e Ele nos propõe a dar a cada um de nós. Uma paz, queridos, que o mundo não tem como te oferecer. Que o mundo ele machuca, a sociedade te machuca, as pessoas te machucam. Mas quando nós temos paz, nós conseguimos olhar além daquelas circunstâncias. Nós não ficamos presos em circunstâncias ou no momento, não. Nós conseguimos olhar até mesmo para aquela pessoa que às vezes está te machucando e fala, meu Deus, não é ela, é o que está sobre ela. E você tem até misericórdia, você tem até pena daquela pessoa e fala, meu Deus, como é que aquela pessoa, ela fica falando mal de mim, mas olha como é que está a vida dela, como é que essa pessoa está, ela está machucada, porque você sabe que só fere quem está ferido. E a proposta de hoje, queridos, é você refletir sobre essa paz que Cristo ele veio nos oferecer. É essa paz que vence as lutas, vence as dificuldades. E entender que, independente, né, de você... Porque às vezes você fica frustrado. Eu sei que algumas pessoas estão frustradas até com Deus, porque a pessoa chega na igreja com uma expectativa que a vida dela agora vai ser maravilha, você não vai ter mais luta, não vai ter mais batalhas. Não, isso não é verdade. Você continua tendo as batalhas, você continua tendo as lutas, mas a diferença é que você tem paz. A paz de Cristo inunda o teu coração. E você consegue até mesmo sorrir nos momentos mais difíceis da sua vida. Você vai conseguir agradecer a Deus até mesmo nos momentos de perca, nos momentos de luto, nos momentos de solidão. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai entender que Deus ele está no controle de todas as coisas. E se Deus é o nosso provedor, queridos, nós não temos necessidade. Porque quando nós começamos a correr atrás de suprir a necessidade, é porque nós não entendemos que o nosso Deus, ele é um Deus provedor. E ser provedor é
Um Deus que sabe de tudo aquilo que você precisa e antes de você abrir os seus lábios, Ele já está ali com aquilo que você necessita. Então, eu quero te convidar no dia de hoje a conhecer esse Deus provedor, esse Deus que traz paz ao nosso coração. As lutas serão reais. Você vai passar por luta na família, luta no trabalho, luta no dia a dia. Tem luta, não tem jeito, não tem como escapar. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, enquanto nós estivermos nesse corpo humano, nós teremos luta. A promessa, que acabar toda essa luta vai ser quando nós estivermos na eternidade com Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós teremos luta. Mas o Senhor te proporciona a paz de Cristo. A paz que transcende o entendimento humano. E é o que o Senhor Jesus Ele quer te oferecer no dia de hoje. O Senhor Jesus Ele quer fazer você vencer todas as suas frustrações, tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem impedido o agir de Deus na sua vida, na sua história. E o Senhor, Ele está falando contigo no dia de hoje, você que está aí talvez decepcionado, frustrado, até mesmo num processo depressivo, levanta da onde você está. O Senhor, Ele quer que você dê a volta por cima, Ele quer continuar escrevendo a sua história. Busque essa paz em Cristo Jesus, queridos. Busque essa paz, creia, descanse nele. Entenda que é Ele que está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle da mão de Deus. A Bíblia diz que o mundo, a organização, está na mão do mal. Mas Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da sua história. Então, levante a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus é contigo. Ele quer mudar a sua história. Ele quer continuar escrevendo a sua história. Mas busque essa paz. Fala, Senhor, inunda o meu coração com essa paz. Eu preciso dessa paz para que eu possa discernir o caminho a qual tomar, a direção a qual ir. Eu preciso dessa paz. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero nesse momento clamar ao Senhor para que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa estar inundando o coração daqueles que estão nos assistindo nesse momento com a Tua paz, para que eles possam ter discernimento nas suas escolhas, nas suas decisões, para que eles possam ter orientações, ó Deus, para que eles possam tomar os caminhos corretos. Visita os Teus filhos, ó Pai, com poder e graça, Deus. Tira eles, ó Pai, de toda depressão. Pai, tira eles, ó Deus, de toda situação de enfermidade, que seja física, emocional. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz a libertação. Senhor, que eles possam ser impactados por essa palavra, a palavra essa que traz vida, a palavra essa, Deus, que é a verdade, porque o Senhor Jesus é o único caminho, o Senhor é a verdade, a vida, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que não há outro meio de chegar a Deus senão através do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, tem o melhor para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Obrigado por cada pessoa que está nos assistindo, porque eu creio, Deus, que é tempo de milagre, é tempo de vivermos o melhor que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Querido, nós estamos encerrando o programa, quero agradecer a sua audiência, estaremos retornando na próxima semana. Não deixe de compartilhar essa palavra, que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.